E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar a fundo em uma das estações mais clássicas do Revalida, a de sutura, com base na prova lá de 2011. Vamos desvendar juntos cada detalhe, cada pegadinha que pode fazer toda a diferença para garantir a aprovação. Preparados? Olhando assim, parece tranquilo, né? Uma sutura, um procedimento que a gente faz o tempo todo. Só que no Revalida, o simples é uma armadilha. Cada passo, cada escolha, cada palavra dita, tudo isso vira ponto na planilha do avaliador. Então não é só uma sutura, é um quebra-cabeça de alta precisão. Para a gente dominar essa estação, o caminho é esse aqui. Primeiro a gente vai entender o cenário. Depois vamos para o preparo e a antisepsia, que é onde muitos pontos já ficam pelo caminho. Aí sim a gente mergulha na técnica da sutura. E para fechar, as orientações para o paciente e um checklist final para ninguém esquecer nada. Vamos lá, começando pelo começo. É fundamental entender que essa estação não quer saber só se a pessoa sabe dar ponto. Ela testa o raciocínio clínico completo, a conduta profissional do início ao fim. O caso de 2011 era bem direto ao ponto. Chega um rapaz com um corte de faca no braço. O que se pedia? Dar 2 pontos simples. Mas atenção na parte final. E realizar todos os procedimentos necessários. É nesse etc. que mora o perigo e, claro, a chance de brilhar. Agora, a segunda parte, o preparo. Pessoal, é aqui que o jogo começa de verdade. Muitos pontos são garantidos ou perdidos antes mesmo de a agulha encostar na pele do manequim. A ordem dos fatores aqui altera em muito o resultado. A sequência é essa, e não tem atalho. Primeiro de tudo, lavar as mãos. Depois, calçar as luvas. E aí vem uma pergunta que vale ouro logo de cara. Sua vacina de tétano está em dia? Isso mostra uma visão ampla do cuidado. Só então, com tudo pronto, a gente pede o material certo, como a clorexidina, para começar a limpeza. E como se faz a antisepsia para ganhar o ponto? Não adianta só falar, tem que fazer. Ou melhor, simular do jeito certo. É pegar a gade com a pinça, pedir para o ator ou auxiliar colocar a clorexidina e limpar as bordas da ferida. Cada gesto conta. Limpeza feita, hora da anestesia. E aqui tem um detalhe crítico, onde aplicar. A resposta é nas bordas íntegras, na pele saudável ao redor do corte, nunca dentro da ferida, na área cruenta. Tem que simular a aplicação e verbalizar o que está fazendo. Isso é fundamental para pontuar. Muito bem, chegamos no momento principal da estação, a sutura em si. Agora, a precisão e principalmente as escolhas que a gente faz é o que vai separar quem está preparado de quem não está. Imagina a cena. O avaliador coloca uma bandeja cheia de instrumentos na frente. Alguns são os corretos, mas outros são puras pegadinhas. E a pergunta fica no ar: quais escolher? Cada decisão aqui é um teste. Então, vamos direto ao ponto. O kit da vitória é porta-agulha, óbvio, pinça-dente de rato, que ajuda a levantar a borda da pele direitinho, e o fio mono nylon 4.0, que é perfeito para a pele. Agora, as armadilhas. Eles colocam a pinça Kelly, que é para hemostasia, e a anatômica, que não tem a mesma firmeza. E o fio Catgood, que é absorvível e não é a primeira escolha para a pele. É um teste de atenção. E olha, isso não é invenção. Isso aqui é um relato de verdade de um candidato que fez a prova em 2011. Ele descreveu exatamente essas pegadinhas na bandeja. A prova é feita para testar esse tipo de discernimento. Ok, com os instrumentos certos na mão, a gente segue o roteiro. Primeiro, montar o fio no porta-agulhas do jeito certo. Depois, executar os pontos, sempre buscando simetria e a profundidade correta. O objetivo aqui é a cooptação, ou seja, deixar as bordas bem encostadinhas. E para fechar, no mínimo 3 nós, para ter certeza que não vai soltar. Fora os passos básicos, são os detalhes que impressionam. A técnica precisa ser estéril do começo ao fim. A distância entre os pontos tem que ser uniforme para ficar bonito e cicatrizar bem. E a tensão do nó, isso é uma arte. Frouxo demais, as bordas não se juntam, apertado demais, pode necrosar a pele. É encontrar o equilíbrio. A parte técnica acabou. Os pontos estão dados. Mas a estação, não. Agora vem a comunicação, a parte de orientação ao paciente. E isso vale muitos pontos, que, sério, não dá para deixar passar. São 3 coisinhas para fechar a estação com chave de ouro. Primeiro, fazer um curativo simples, com gaze e esparadrapo. Segundo, se a vacina do tétano não estiver em dia, tem que prescrever. E terceiro, e talvez o mais importante, explicar tudo para o paciente. Os cuidados, os sinais de alerta, tudo bem mastigadinho. Mas orientar o quê exatamente? Bom, o checklist é esse aqui.
avisar para tirar o curativo depois de 1 ou 2 dias, ensinar a lavar com soro ou água e sabão, marcar a retirada dos pontos ali entre 7 e 10 dias e, claro, alertar sobre os sinais de infecção, se ficar vermelho, quente ou sair secreção. E um ponto importantíssimo, explicar que para essa ferida limpa não precisa de antibiótico. Isso mostra o uso racional de medicamentos. Agora, para amarrar tudo que a gente viu, vamos para o nosso checklist final. Pensem nisso como uma cola do bem, a ferramenta definitiva para revisar e garantir todos os pontos dessa estação. Olhem só que maravilha esse resumo. É o mapa da mina. No preparo, perguntar do tétano tem que ser a primeira coisa. E sempre verbalizar tudo. Na hora de pegar o instrumental, a dica é simples. Ignora a pinça Kelly e a anatômica, elas são distração. O fio? Mononylon 4.0, sem pensar 2 vezes. Na técnica, o mantra é simetria, profundidade e pelo menos 3 nós. E para finalizar, curativo oclusivo e, importantíssimo, orientar sobre os sinais de infecção. Com essa tabela na cabeça não tem erro. E para a gente terminar, fica essa provocação. Depois de repassar todo esse checklist, de conhecer as pegadinhas, qual detalhe, na opinião de vocês, é aquele que separa quem passa de quem fica para trás numa estação como essa? Será a escolha do fio? A pergunta sobre o tétano? E aí, pessoal, bora decifrar uma das estações mais clássicas e que bota medo em muita gente lá do Revalida, a de doença inflamatória pélvica. A gente vai usar o checklist oficial de 2011 como nosso guia. O objetivo aqui é bem simples, transformar essa estação em pontuação máxima. Vamos nessa! Então, olha só para isso aqui. Isso não é só uma lista de tarefas, um checklist. Pensa nisso como o mapa do tesouro, o gabarito comentado da sua prova. Cada item aqui é um ponto que o examinador está ali só esperando você cumprir. E sacar a lógica por trás de cada um deles, isso é o que separa uma nota boa daquela nota excelente, sabe? Então, vamos usar esse mapa para construir uma performance simplesmente impecável. Bom, tudo começa aqui, né? A anamnese é a sua fase de detetive, de investigação. Cada pergunta que você faz é uma pecinha que se encaixa no quebra-cabeça. E mais, mostra para o avaliador que seu raciocínio clínico é organizado, é sistemático e, principalmente, seguro. Percebe a lógica dessa lista? A gente começa pelo principal, a dor. Caracteriza ela direitinho. Depois, a gente investiga os sintomas que mostram se o quadro é mais grave, como febre, por exemplo. Aí partimos para os sintomas ginecológicos bem específicos, tipo corrimento. Sintomas urinários, fundamentais para a gente não confundir com uma infecção de urina. E claro, a história ginecológica e sexual, que vai apontar os fatores de risco. Cada um desses pontos é uma pergunta obrigatória, que vai construindo o seu diagnóstico. E agora segura essa dica de ouro que vem direto do checklist item 2.18. Perguntar sobre relação sexual durante a menstruação. Parece um detalhe, né? Mas é um detalhe que muita gente esquece e que mostra que você entende a fundo da fisiopatologia da DIP, já que o colo do útero está mais aberto nesse período. É o tipo de pergunta que, com certeza, impressiona o examinador e já eleva o nível da sua consulta. Agora um ponto crucial, a comunicação. Na prova prática tem uma regra de ouro, o examinador não lê pensamentos. Então você tem que verbalizar, falar cada passo antes de fazer. Por exemplo, olha, para complementar minha avaliação agora, eu preciso fazer o exame físico do abdômen e o exame ginecológico completo, que inclui o especular e o toque. Isso é muito importante para a gente avaliar sinais de irritação peritoneal e ver as condições do colo e dos anexos, tudo bem? Falar assim, com essa clareza, é ponto garantido na certa. Ok, com as informações da anamnese na mão, a gente entra na fase do raciocínio clínico. É a hora de montar as hipóteses. A gente sempre começa pela mais provável, claro, mas sem nunca, jamais, esquecer daqueles diagnósticos que podem matar a paciente. Esse slide aqui ilustra perfeitamente o que o examinador espera. Do lado esquerdo está a nossa hipótese principal, DIP e suas complicações. Mas é o lado direito que pode te reprovar. Os diferenciais essenciais. Deixar de citar gestação ectópica e apendicite é um erro gravíssimo de segurança. Então tem que falar. Minha principal hipótese é DIP, mas é mandatório, é obrigatório descartar quadros de abdômen agudo cirúrgico como gestação ectópica rota e apendicite. E essa pergunta nos leva, talvez, ao ponto mais crítico da estação inteira. A resposta é curta e grossa, para excluir gestação ectópica. Pensa comigo, mulher em idade fértil com dor pélvica, qual é a prioridade número 1? É essa.
Esquecer de pedir o beta-HCG ou demorar para pedir, nossa, é uma falha de segurança que o Revalida não perdoa de jeito nenhum. Beleza. A partir das hipóteses, a gente traça nosso plano de ação. Agora, é hora de definir quais exames pedir e como tratar essa paciente. A clareza e a ordem que você mostra aqui são fundamentais para sua nota. A lista de exames tem que ser verbalizada nessa ordem lógica, tá? Começa sempre pelo teste de gravidez, justificando, para excluir gestação ectópica. Depois, pede os marcadores de inflamação, como hemograma e PCR, para a gente ter uma ideia da gravidade da coisa. O sumário de urina, essencial para o diagnóstico diferencial com infecção urinária. E a ultrassonografia vai ajudar a confirmar a DIP e a ver se tem alguma complicação, como um abscesso. E para fechar com chave de ouro, mostre que você tem uma visão completa do cuidado, pedindo o rastreio de outras ISTs. A sua conduta precisa ser completa e segura. Primeiro passo, a decisão mais importante: tratar em casa ou internar. Você precisa verbalizar os critérios de internação, como sinais de peritonite ou a presença de um abscesso. Segundo, prescrever o esquema certinho de antibióticos. Terceiro, não esquece de tratar a dor da paciente. E quarto, e não menos importante, finalize com orientações claras: repouso, abstinência sexual e, fundamental, agendar o retorno para reavaliar. Certo, vamos amarrar tudo que a gente viu até agora. Estes são aqueles pontos que valem mais, sabe? Aqueles que você precisa ter na ponta da língua para garantir uma nota altíssima. Então vamos lá, bem rápido. 1. Fale o que você está pensando. O examinador avalia o processo. 2. Beta-HCG ou a sua prioridade absoluta, sempre. 3. Cite os diferenciais que podem levar a paciente para a cirurgia, não vacila. 4. Saiba exatamente quando o internar. E 5, a dica mais importante, confia no checklist. Ele não está ali para te pegar, ele é o seu guia para uma consulta perfeita. E aqui o nosso resumão definitivo. Esse é o slide para você, tirar uma foto mental. Ele consolida o fluxo inteiro da estação, desde a anamnese, focando nos fatores de risco, passando pelo exame físico, buscando aquele sinal clássico de dor, a mobilização do colo, nas hipóteses, lembrando sempre dos diferenciais que reprovam, nos exames onde o beta-HCG é o rei, e na conduta onde saber justificar a internação mostra que você tem segurança e conhecimento. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para você pensar. Com base em tudo isso que a gente conversou, qual aquele pequeno detalhe do checklist que a maioria esquece, mas que tem um poder enorme de comprometer a aprovação? Pensa nisso quando for revisar, hein? Lembre-se, a excelência, ela mora nos detalhes. Olá! Vamos mergulhar fundo numa das estações práticas mais importantes do Revalida, a intubação orotraqueal. A gente vai usar como base a estrutura da prova de 2011 para não deixar passar nenhum detalhe. Então, vamos lá. A estação de intubação é, no fundo, um grande checklist. São 14 passos que, se a gente dominar, a aprovação fica muito mais perto. O segredo é transformar essa lista em um fluxo natural de ações. Antes de qualquer coisa, a pergunta mais importante de todas: por que a gente vai intubar? Não adianta sair fazendo o procedimento sem saber justificar. O examinador precisa ouvir o seu raciocínio clínico. E o que o Revalida considera uma boa justificativa? São esses sinais clássicos aqui. Basicamente, qualquer sinal de que o paciente está falhando na respiração ou não consegue proteger a própria via aérea. E o mais importante, não é só identificar, tem que falar em voz alta para o examinador. E é exatamente essa a primeira tarefa na estação. Antes mesmo de encostar em qualquer equipamento, a gente precisa olhar para o cenário, para o caso clínico e responder: sim, há indicação por causa disso, disso e daquilo. A justificativa vem primeiro. Certo? Indicação definida e justificada. Agora sim, vamos para o procedimento em si. A gente vai quebrar tudo em partes para ficar mais fácil de entender e, claro, de memorizar. A preparação, gente, é metade da prova. É aqui que a gente mostra organização. Cada um desses passos tem que ser feito. Mas o pulo do gato é verbalizar. Tem que falar o que está fazendo. É isso. Pensa que o examinador não pode ler a sua mente. Então, quando pegar o laringoscópio, diga: checando a luz, está funcionando. Quando pegar a cânula, testando a integridade do cuff. Essa narração do que está fazendo é fundamental para a pontuação. Agora chegamos no momento da ação. Notem como a descrição é precisa. O uso correto das mãos é um ponto clássico de avaliação. E o mais crítico de tudo, uma vez que você achou a via aérea, não tire os olhos dela por nada. E aqui está, de forma bem visual, um dos erros mais comuns. Na hora do nervosismo, é fácil confundir. Então, a dica é: treine isso até virar um movimento automático.
Mão não dominante laringoscopa, mão dominante passa o tubo. Simples assim. Beleza, o tubo passou pelas cordas vocais. Acabou? De jeito nenhum. Agora vem uma etapa tão ou mais importante que a passagem do tubo, a confirmação de que ele está no lugar certo. E essa checagem tem uma sequência lógica, tá? A ordem da ausculta, por exemplo, começando pelo epigastro, é super estratégica. Ela serve para descartar de cara a pior complicação possível. E o que a gente quer ouvir? É isso que está na tela. Silêncio no estômago e som de ar entrando nos 2 pulmões. Se ouvir qualquer barulho de bolha no epigastro, mau sinal. Significa que o tubo foi para o esôfago. É o momento da verdade. Por fim, depois de tudo checado e confirmado, a gente precisa garantir que essa via aérea permaneça segura. Então, os últimos passos são solicitar a fixação e a conexão com a ventilação mecânica. Isso mostra que o nosso cuidado com o paciente vai até o fim do processo. Para a gente amarrar tudo isso que foi conversado e facilitar a revisão, aqui vai um guia rápido, uma colinha do bem com o resumo de todo o processo. Essa tabela é ouro, pessoal. Ela resume cada fase, qual é a ação que não pode faltar e, o mais importante, aquela dica de ouro, aquele ponto crítico que pode fazer toda a diferença na sua pontuação. Vale a pena dar uma olhada com calma e, para fechar, vamos guardar essa ideia. Numa prova prática, o silêncio não ajuda. O examinador precisa saber o que está se passando na sua cabeça. Então, na dúvida, fale. Mostre que existe um raciocínio clínico por trás de cada gesto seu. Isso é o que diferencia uma boa execução de uma execução excelente. Olá lá, vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma daquelas estações que são verdadeiros clássicos do Revalida, sabe? A de dengue hemorrágica lá de 2011, a ideia aqui é desconstruir cada passo, entender direitinho o que era esperado naquela época e, o mais importante de tudo, comparar com o que é exigido hoje em dia. É daí que saem as lições mais valiosas. Então, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o desafio de 2011. Depois, passamos pela anamnese e pela conduta que eram esperadas. Aí vem a parte boa, as dicas e a evolução do tema. E para fechar, uma tabela que amarra tudo. Bom, vamos começar a desconstruir esse caso. A estação de 2011 não é só um exercício antigo, não. Ela é, na verdade, uma base para a gente entender a lógica de avaliação do INEP e como essa lógica mudou com o tempo. Entender bem essa base é o primeiro grande passo. E a gente precisa ter a dimensão da importância disso, né? Dengue não é só um tema que cai na prova, é uma realidade muito séria de saúde pública no Brasil. Então, saber manejar a forma mais grave, a hemorrágica, é uma competência, olha, inegociável para qualquer médico que atua por aqui. Ok, agora vamos para a parte prática. Anamnese. O que será que os avaliadores lá de 2011 queriam ouvir? O segredo, naquela época, era uma investigação bem sistemática, bem focada, começando, claro, pelos sintomas mais clássicos. O foco em 2011 era esse, garantir que o quadro clínico típico de dengue fosse bem investigado. Tinha que perguntar ativamente sobre a febre, as dores no corpo, a dor de cabeça e aquela dor atrás do olho, bem característica, né? A dor retroorbitária. Além, claro, de outros sintomas gerais. E aqui vinha o pulo do gato da estação. Depois de levantar a suspeita de dengue, a pergunta de $1 milhão era como é que se diferencia a forma clássica da hemorrágica. A resposta estava em ir atrás, ativamente, dos sinais de alarme. Eram esses aqui os sinais que realmente definiam a pontuação. Investigar sangramentos, qualquer alteração de consciência como irritabilidade ou sonolência e a dor abdominal intensa. Era isso que levava à hipótese certa da dengue hemorrágica. Mostrava um raciocínio clínico focado na gravidade do caso. E olha, além dos sinais de alarme, tinha 2 perguntas de contexto que eram essenciais e valiam muitos pontos. Primeiro, uso de medicamentos, principalmente salicilatos, que podiam piorar tudo. E segundo, o risco epidemiológico. Tinha mais gente com os mesmos sintomas no bairro? Isso fortalecia e muito a hipótese. Certo. Com a suspeita de dengue hemorrágica formada na cabeça, qual era o próximo passo? A conduta. Quais eram as ações imediatas que garantiam a pontuação e, mais importante, a segurança do paciente? A sequência era bem lógica e crítica. Primeiro de tudo, comunicar a suspeita ao paciente de um jeito claro. Segundo, pedir o exame que não podia faltar. Hemograma com contagem de plaquetas. Terceiro, a ação terapêutica mais importante. Começar uma hidratação vigorosa. Quarto, manter em observação. E, por fim,
cumprir o dever de saúde pública, que é notificar o caso. Agora, vamos dar um salto no tempo. Como essa estação de 2011 se compara com o que o Revalida cobra hoje? É aqui que a gente encontra as dicas de ouro para quem está se preparando para a prova agora. A evolução da abordagem é nítida, né? A gente saiu de um foco mais geral para algo super protocolar. O diagnóstico que era clínico com hemograma, hoje exige conhecimento de NS1, PCR. A terminologia mudou de dengue hemorrágica para o estadiamento em grupos A, B, C, D. A hidratação deixou de ser vigorosa para seguir protocolos específicos e a notificação ficou mais formal, via SINAM. E por falar em SINAM, é fundamental saber o que é. Mencionar de forma explícita a notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação hoje em dia um sinal de um candidato bem preparado que entende o seu papel na vigilância epidemiológica do país. Então, primeira dica de ouro é preciso dominar os exames laboratoriais modernos. Saber qual exame pedir com base no tempo de sintoma do paciente. NS1 e PCR na fase inicial. Sorologia com IgM a partir do 6º dia. E sem esquecer dos diagnósticos diferenciais, como Zika e chikungunya, que também são arboviroses e confundem bastante. Segunda dica de ouro, os sinais de alarme evoluíram, ficaram mais específicos. Hoje, o Revalida espera uma precisão maior. Não basta perguntar sobre dor abdominal, mas sim sobre uma dor que é intensa e contínua. Não só vômitos, mas vômitos que não param, persistentes. Essa especificidade toda demonstra um conhecimento clínico bem mais atualizado e aprofundado. E para amarrar tudo isso que a gente conversou, aqui está uma tabela resumo. Dá para pensar nela como um guia definitivo de estudo para essa estação, comparando o que era e o que é hoje. Então o ponto central que essa tabela mostra é a evolução. Na anamnese, fomos de sinais gerais para específicos e pensando em diferenciais. No diagnóstico, saímos da suspeita clínica para confirmação laboratorial e estadiamento. No tratamento, da ideia de hidratação vigorosa para protocolos bem definidos. E na saúde coletiva, da simples notificação para uma ação integrada de vigilância via SINAM. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Além de diagnosticar aquele paciente específico na nossa frente, o que o Revalida está realmente testando? Ele está testando a compreensão de que cada caso clínico é também um evento de saúde pública. E isso exige conhecimento sempre atualizado, raciocínio baseado em protocolos e, acima de tudo, um enorme senso de responsabilidade coletiva. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em duas estações de pediatria que foram, cruciais no Revalida de 2011. A recepção e a atenção ao recém-nascido. São dois momentos bem diferentes que testam habilidades completamente distintas, mas igualmente essenciais. Então vamos lá, vamos destrinchar isso. Pensa só, de um lado a gente tem aquela correria, ação imediata e de alta pressão na sala de parto. Do outro, a calma, a construção de uma conexão e uma investigação super cuidadosa na primeira consulta. A gente vai detalhar cada passo que o INEP cobrou. O primeiro cenário já nos joga direto na sala de parto. E aqui, o que vale é a ação precisa imediata. O foco é total naquele famoso minuto de ouro da vida do recém-nascido, onde cada segundo conta. E olha que interessante, a avaliação começa antes mesmo do bebê chegar. O checklist do INEP é bem claro quanto a isso. A preparação é tudo. E esses dois passos que parecem básicos, lavar as mãos e calçar as luvas, são os primeiríssimos pontos a serem garantidos. Agora, o ponto-chave aqui é a sequência exata dessas ações assim que o bebê chega. Cada passo tem um porquê muito claro, né? Primeiro, evitar a hipotermia, colocando sob fonte de calor. Depois, garantir a via aérea aberta com a cabeça na posição certa. E só então a aspiração e a secagem. A ordem aqui faz toda a diferença. E aqui, gente, presta atenção porque essa é a tal dica de ouro. Por que aspirar a boca antes do nariz? Simples. O estímulo nas narinas faz o bebê ter um reflexo de inspirar, de gaspear. Se a boca estiver cheia de secreções, ele vai aspirar tudo para o pulmão. Então, limpando a boca primeiro, a gente elimina esse risco. É um detalhe que literalmente salva vidas. Depois dessa estabilização inicial, a prova exige que a gente continue avaliando e verbalizando essa avaliação. Tem que falar em voz alta. Estou avaliando a respiração, checando a frequência cardíaca, observando a cor. Se tiver cianose, como no caso que foi proposto, o próximo passo é oferecer oxigênio. E, claro, fechar com o cálculo do APGAR, para documentar essa transição do bebê. Beleza, agora a gente muda de chave completamente. Saímos daquela adrenalina toda da sala de parto e entramos num outro universo.
o da comunicação detalhada, da construção de vínculo que acontece na primeira consulta neonatal. O checklist do INEP para essa estação é muito bem estruturado em 4 pilares, e tudo começa com o acolhimento. Se apresentar, cumprimentar a mãe de forma cordial, esse é o primeiro passo para criar a confiança, que é a base de toda a consulta. O coração da consulta, sem a menor dúvida, é a anamnese. E não é só uma lista de perguntas, não. É uma investigação estruturada, quase um trabalho de detetive para a gente entender o quadro completo da saúde da criança. A gente começa investigando o nascimento. Pergunta sobre a idade gestacional, se o bebê chorou logo ao nascer, como estava a respiração, o Apgar. Tudo isso nos dá um panorama de como foi a adaptação dele para a vida fora do útero. Essa informação é a base de tudo. A próxima área crítica, claro, é a amamentação. A gente precisa entender a percepção da mãe sobre a produção de leite, perguntar sobre a pega do bebê, a qualidade da mamada. É aqui que a gente consegue identificar problemas que podem levar a complicações lá na frente. E esse ponto é genial porque mostra a necessidade de uma investigação ativa. O checklist cobra que a gente faça, no mínimo, 3 perguntas sobre o uso de outras coisas que podem atrapalhar o aleitamento exclusivo. É preciso perguntar sobre mamadeira, chupeta, chás, não dá para esperar a mãe contar. E para fechar essa parte da investigação, uma checagem direta e obrigatória, o status vacinal. Verificar se as vacinas que deveriam ter sido feitas na maternidade, como a BCG e a primeira dose da hepatite B, foram realmente aplicadas. Isso é crucial para a proteção do recém-nascido. Ok, depois de coletar todas essas informações na anamnese, nosso foco muda. Agora, a tarefa é educar a mãe, dar orientações que sejam claras, práticas e que, principalmente, fortaleçam a confiança dela nos cuidados com o bebê. Uma missão-chave aqui é reforçar a importância do aleitamento materno exclusivo. Explicar o que significa livre demanda, tranquilizar a mãe sobre os sinais de que está tudo bem, como o ganho de peso, e, ao mesmo tempo, explicar de forma bem clara os riscos de oferecer outros líquidos. As orientações também precisam cobrir esses cuidados essenciais do dia a dia. Coisas como a técnica do banho, o cuidado com o coto umbilical, a higiene correta e, algo super importante, a posição segura para dormir. Todos esses são pontos avaliados na prova e que dão muito mais segurança para a família. Mas além de todo esse conhecimento técnico, o Revalida avalia algo mais sutil, mas que é igualmente importante: a atitude profissional durante toda a interação com a mãe. E esses 3 elementos não são só boas maneiras, não. Eles estão lá, listados e valendo ponto no checklist da prova. Usar uma linguagem que a mãe entenda, sem jargão médico, ouvir de verdade as preocupações dela sem interromper e interagir com respeito, tudo isso é avaliado. Então, para a gente amarrar tudo isso e deixar bem claro na cabeça, vamos dar uma olhada num resumo que compara essas 2 estações lado a lado. Fica muito nítido o que cada uma delas queria testar. Olha só que fantástico esse contraste. Uma estação testa a ação, a habilidade de seguir um algoritmo rápido sob pressão. A outra testa a conexão, a habilidade de investigar, de se comunicar, de ter empatia. Uma é sobre procedimento, a outra é sobre processo. Ambas, claro, absolutamente essenciais. No fim das contas, a grande lição dessas 2 estações de 2011 é que o Revalida exige excelência nos 2 domínios. A questão não é qual é mais importante, mas sim como a gente consegue integrar as 2 coisas. Fica a prova de que um médico completo precisa dominar tanto a ciência quanto a arte da medicina. Olá, bora mergulhar fundo em uma das estações mais importantes do Revalida, a de puericultura da edição 2023.1. O nosso objetivo aqui é simples: destrinchar cada detalhe do que foi cobrado para entender como garantir aquela pontuação máxima. Vamos lá? A pergunta que não quer calar é como realmente mandar bem nessa estação. Porque, olha, não é só sobre saber a matéria de pediatria. É sobre demonstrar um monte de habilidades, tudo junto e com um relógio correndo. E é exatamente esse o caminho que a gente vai percorrer aqui, passo a passo. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa entendendo o desafio da estação. Depois passa pelo acolhimento, pelo exame físico, pelas orientações que são chave, pelo fator humano que é a empatia. E no final, um resumão com aquelas dicas de ouro. Certo. Então vamos começar pelo começo. O que essa estação realmente quer avaliar? A resposta, isso é muito importante, vai bem além do conhecimento técnico que a gente lê nos livros. E para não deixar dúvida, olha só essa citação. Ela vem direto do documento oficial da prova. A avaliação foca na comunicação, acolhimento, raciocínio clínico e empatia.
O que isso quer dizer na prática? Que as nossas habilidades de lidar com pessoas, de se comunicar, valem tanto quanto saber a conduta médica correta. Então, vamos para a prática. A avaliação começa no primeiríssimo segundo. A forma como a gente acolhe o paciente e conduz a anamnese já define um tom de todo o resto. É aqui que a gente já começa a garantir uns pontos bem preciosos. E quando eu digo que é precioso, é porque o checklist oficial do INEP é extremamente específico. Presta atenção, são 5 passos obrigatórios na apresentação. Se identificar, cumprimentar o pai, manter o contato visual, perguntar o nome do pai e, claro, o nome da criança. Não é um ou outro, são todos os 5. E aqui vem a primeira dica de ouro. Para conseguir a nota máxima nesse item, é preciso fazer os 5 passos. Deixou um para trás, a nota já cai. É aquele tipo de ponto que não dá para perder por falta de atenção, né? Beleza? Apresentação feita. Agora a gente entra na fase do exame clínico. E aqui a palavra que manda em tudo é proatividade. É ela que vai fazer a estação andar. Olha, uma orientação que é fundamental. É esperado que a gente tome a iniciativa. Tem que pedir, em voz alta, para examinar a criança. Ficar esperando o pai ou ator oferecer ou perguntar alguma coisa pode ser visto como falta de iniciativa e pode até travar o seu progresso na estação. E quer saber por que essa atitude é tão crucial? Porque é só depois que a gente pede para fazer o exame físico que o avaliador entrega a caderneta de saúde da criança. Esse documento é literalmente a chave para a próxima fase da consulta. Com a caderneta na mão, o trabalho continua. Não é só ler para si, é preciso verbalizar os dados importantes. É ler, interpretar e falar em voz alta o que se encontrou. Data de nascimento, peso, perímetro cefálico, comprimento, dizer que o teste do pezinho veio normal e o peso na alta, isso mostra que a gente está analisando ativamente as informações. Certo, os dados foram coletados, a avaliação inicial foi feita. E agora? Agora a gente vai para o plano de ação. É nessa fase que a gente precisa demonstrar o nosso conhecimento em puericultura, dando as orientações certas. O padrão esperado de procedimento, o famoso PEP, exige 4 condutas principais: avaliar o crescimento e o desenvolvimento da criança, prescrever a fórmula infantil correta para a idade, orientar sobre as vacinas e, um ponto muito importante, proibir o aleitamento cruzado. E tem que ser de forma bem assertiva. Mas por que essa proibição é tão séria? Bom, o aleitamento cruzado é quando outra mulher, que não a mãe, amamenta o bebê. E isso é contraindicado formalmente pelo Ministério da Saúde. O motivo? O risco altíssimo de transmitir doenças infecciosas como o HIV. Deixar isso bem claro é obrigatório. Vamos avançar agora para um ponto que, de verdade, separa uma atuação boa de uma atuação excelente. A gente precisa lembrar que a estação toda se passa num contexto de fragilidade social e, nesse caso, de luto. A documentação da prova é muito clara. Ela cobre o encaminhamento do pai para um acompanhamento psicológico por causa do luto. Isso mostra uma visão completa do cuidado que vai além do bebê e se preocupa também com a saúde mental de quem cuida. E aqui vai mais uma dica de ouro, pessoal. Olhar para o estado emocional do pai não é um mero detalhe, é um item que vale muitos pontos. Muita gente foca só na criança e acaba perdendo essa pontuação crucial, que é onde se demonstra empatia e um cuidado de verdade centrado no paciente. Ok, foi bastante informação, né? Para a gente consolidar tudo o que vimos e ter certeza de que nada vai ser esquecido, vamos fechar com um resumo bem prático. Pense nele como um verdadeiro checklist para o sucesso. Esse quadro aqui resume tudo. Na apresentação, sem erro, os 5 passos. No exame físico, a palavra é proatividade, peça para examinar. Na avaliação, fale alto e claro os dados da caderneta. No manejo, seja firme ao proibir o aleitamento cruzado. E, por fim, na empatia, não se esqueça de cuidar do cuidador, encaminhando o pai para apoio. Cada um desses pontos é uma chave para destravar a nota máxima. Com essa estrutura bem clara na cabeça, a estação de puericultura se torna bem mais previsível, mais gerenciável. A questão que fica é: tudo pronto para colocar esse conhecimento em prática? Ao lembrar desses passos e confiar na preparação, o sucesso vira uma consequência natural. E aí, pessoal, quem está na jornada do Revalida sabe que a estação de obstetrícia é um ponto-chave. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e destrinchar, passo a passo, o que foi cobrado lá na prova de 2011. Vamos focar nas famosas manobras de Leopold e na condução do parto, para que todo mundo chegue lá com aquela segurança, sabe? Com confiança total.
Bom, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, uma consulta pré-natal bem focada. Depois, um mergulho para dominar de vez as manobras de Leopold. Na sequência, a gente fala da condução do trabalho de parto. E, claro, separamos umas dicas de ouro que fazem toda a diferença na hora da prova. E para fechar, um resumão para a gente fixar tudo. Vamos nessa? Então, o ponto de partida é aqui, a consulta pré-natal. Na estação do Revalida, o relógio corre, né? Então não dá para perder tempo. Cada pergunta tem que ser certeira. O nosso objetivo é simples: coletar as informações mais importantes da maneira mais eficiente possível. É mostrar raciocínio clínico desde o primeiro bom dia. Olha só, esse aqui era o checklist da prova de 2011. E o segredo aqui não é só perguntar, tipo um robô, sabe? É entender o porquê de cada pergunta. Dor, edema, dor de cabeça. Opa, isso já acende um alerta para pré-eclâmpsia. Sangramento é uma potencial emergência, tem que investigar na hora. Queixa urinária, corrimento, tudo isso dá pistas de infecções que podem complicar as coisas. A chave é sempre focar no que mudou desde a última consulta. Ok, depois da conversa, vamos para os dados concretos. O avaliador quer ver se a gente sabe interpretar os exames. Não é só ler o resultado. É bater o olho na hemoglobina e pensar em anemia. Ver o fator RH e já pensar na incompatibilidade. VDRL para sífilis, glicemia para diabetes gestacional. Cada um desses exames conta um pedaço da história da saúde da mãe e do bebê. É fundamental mostrar que a gente entende o que cada resultado significa. E agora, chegamos ao coração do exame físico obstétrico. Dominar as 4 manobras de Leopoldo, gente, não é uma opção. É uma habilidade que tem que estar na ponta dos dedos. E no Revalida? Isso aqui vale muitos pontos. Muitos mesmo. O primeiro tempo começa lá em cima, no topo, no fundo do útero. Com as 2 mãos, a gente vai delimitar essa região. O que a gente está procurando? A situação do feto. Basicamente, estamos vendo se o bebê está em pé, ou seja, na longitudinal, ou se ele está deitado, atravessado. E o mais importante de tudo, verbalizar. Estou realizando o primeiro tempo para avaliar a situação fetal. Tem que falar. Beleza, agora vamos para o segundo tempo. A gente desliza as mãos pelas laterais da barriga. De um lado a gente sente as partes menores, os bracinhos, as perninhas, é mais irregular. Do outro lado a gente sente uma superfície mais lisa, mais existente. São as costas, o dorso do bebê. E por que isso é tão importante? Porque é exatamente ali, sobre o dorso, que a gente vai colocar o sonar para ouvir o coraçãozinho dele com mais clareza. O terceiro tempo é diferente. A gente usa uma mão só, fazendo uma espécie de pinça, bem ali em cima do osso público. O objetivo aqui é sacar a apresentação, ou seja, qual parte do bebê que está querendo encaixar na pelve. É a cabeça, que é mais durinha e redonda, ou é o bumbum, que é mais irregular, mais macio? A gente também dá uma balançadinha de leve para ver se essa parte já está fixa ou se ainda está solta. E para fechar, o quarto e último tempo. Aqui tem um detalhe. A gente muda de posição. Ficamos de costas para o rosto da paciente, olhando na direção dos pés dela. E aí, com as 2 mãos, a gente tenta entrar na pelve. O quão fundo as nossas mãos conseguem ir vai nos dizer o grau de insinuação. É fácil de pensar. Se os dedos se juntam fácil, a cabeça ainda está alta. Se eles mal se encontram, é porque o bebê já está bem encaixado lá embaixo. Certo, a gente já sabe a situação, a posição e a apresentação do bebê. Com tudo isso em mãos, a gente pode partir para a condução do trabalho de parto. E entender as fases e o que fazer em cada uma delas é outro ponto super importante dessa estação da prova. Essa é uma dúvida clássica, tanto na prática quanto na prova. Quando é hora de internar? A resposta está aqui, em saber diferenciar a fase latente da fase ativa. Na latente, sabe, as contrações ainda são meio bagunçadas, o colo do útero está começando a mudar, é o comecinho. Já na fase ativa, não. As contrações pegam ritmo, ficam mais fortes e a dilatação avança de verdade. É a partir daqui que a internação se faz necessária. E essa aqui é a nossa bússola durante o parto, o partograma. O que a gente está vendo? No eixo vertical, a dilatação. No horizontal, o tempo passando, as horas. O triângulo vai marcando o avanço da dilatação e o círculo a descida da cabeça do bebê. A ideia é que tudo isso aconteça dentro de uma faixa de normalidade. Se a dilatação para de evoluir ou se a descida estaciona, o partograma grita para a gente: ei, alguma coisa precisa ser reavaliada aqui. Durante o trabalho de parto, nosso papel é totalmente ativo. A gente precisa checar as contrações, ouvir o coração do bebê o tempo todo para garantir que ele está bem e, muito importante, incentivar a mulher a se movimentar, a andar. A dor precisa ser manejada e o períneo protegido lá no finalzinho.
E depois que o bebê nasce, a ocitocina é crucial para evitar a hemorragia. Cada passo desses é uma camada de segurança e de cuidado. E por falar em alívio da dor, a prova adora quem sabe das opções não farmacológicas. Isso inclui a liberdade para caminhar, massagem na lombar que alivia demais a pressão, usar a bola de parto para relaxar a pelve, um banho quentinho. Gente, um banho morno faz milagres para aliviar a tensão. Oferecer e explicar essas coisas mostra um cuidado mais humano, sabe? Mais integral. E isso conta muitos pontos com os avaliadores. Muito bem, agora vamos entrar naquela parte, nas dicas que separam quem passa de quem passa com louvor. São aqueles detalhes, os pulos do gato, que podem garantir os pontos decisivos nessa estação. Olha, se tem uma coisa para não esquecer, é essa. É a regra número 1 do Revalida. Tá na tela e vale a pena repetir. Tem que verbalizar tudo, absolutamente tudo o que está sendo feito e pensado. Se a gente palpa a barriga e não diz o que está procurando e o que achou, para o avaliador é a mesma coisa que não ter feito nada. Então a ordem é pensar em voz alta, sempre. Outro ponto crítico, a sequência. O exame físico-obstétrico tem uma ordem, uma coreografia, e ela começa obrigatoriamente pela palpação do abdômen com as manobras de Leopold. Só depois de tudo isso é que vem a ausculta do coração e, por último, o toque vaginal, se for o caso. Inverter essa ordem passa uma impressão de insegurança e, com certeza, custa pontos valiosos. E já que falamos em toque vaginal, aqui vai um alerta de segurança que vira e mexe aparece na prova. Se a paciente chega com sangramento na segunda metade da gestação, o toque vaginal está proibido até a gente descartar uma placenta prévia. Por quê? Porque ao fazer o toque, a gente pode causar um sangramento gigantesco. Então a regra é clara. Primeiro, o ultrassom. Só depois, se for seguro, o toque. Para a gente amarrar tudo que foi conversado e facilitar aquela revisão de última hora, preparamos uma tabela que consolida as informações mais importantes. Vamos passar por ela juntos, ponto por ponto, para não deixar nada escapar. Olhando para nossa tabela resumo, fica fácil, né? Primeiro tempo, a gente avalia a situação, ponto-chave, mãos no fundo e falar o que está fazendo. Segundo tempo, a posição, deslizando as mãos para achar o dorso. Terceiro, a apresentação, com a mão em formato de C. E quarto, a insinuação, de costas para a paciente. Na coindução do parto, o foco é o bem-estar. Ouvir o bebê, deixar a mãe se movimentar e aliviar a dor. E a regra de ouro que costura tudo isso, verbalizar tudo. Comunicar o raciocínio o tempo inteiro. E com isso, a gente fecha esse guia completo da estação de obstetrícia do Revalida. Mas claro, o estudo não para por aqui, né? Fica essa pergunta para a gente refletir. E se, lá no meio do trabalho de parto, o partograma cruza a linha de alerta? O que fazer? Qual o próximo passo? Saber responder a esse tipo de pergunta, aplicando o que a gente aprendeu em cenários mais complexos, é o que realmente define a excelência clínica. E aí, pessoal? Olha, quem tá na pegada do Revalida sabe, tem aquelas estações que são figurinha carimbada, né? E hoje a gente vai fundo em uma delas, um verdadeiro clássico, o caso de obesidade infantil lá de 2011. Mas ó, o nosso papo aqui vai além de só resolver o caso. A gente vai tentar entrar na cabeça do examinador, sabe? Entender o que ele quer ouvir e tirar umas lições que, olha, servem para qualquer estação de pediatria. Bom, nosso caminho aqui é bem direto. Primeiro, a gente olha para o caso, depois botamos a mão na massa com o diagnóstico. Aí a gente fala sobre as orientações de dieta, atividade física, tudo isso. E claro, vou dar umas dicas de ouro para a prova. No final, a gente amarra tudo com uma tabela resumo para ninguém esquecer. Então, bora lá. Se prepara, respira fundo. Imagina essa cena. Você acabou de entrar na estação de habilidades clínicas. O cenário que te apresentam é uma consulta de retorno na UBS. E tá lá o paciente, um menino de 9 anos e 6 meses, com 1,30 m de altura e pesando 43 quilos. E aqui, ó, presta muita atenção no detalhe que é a pegadinha clássica da prova. A mãe fala que tá tudo bem, que ele não tem queixa nenhuma. Sabe, é aquele problema que os números gritam pra gente, mas que a família ainda não enxergou. Beleza. Primeira missão na estação. Como é que a gente pega esses números soltos e transforma num diagnóstico que faz sentido? E olha, o examinador não quer só saber o resultado final, não. Ele quer ver o seu raciocínio, o passo a passo, tudo bem claro e justificado. E esse processo, gente, tem 3 passos que não dá pra pular. É tipo uma receita. Primeiro, calcular o IMC. Segundo, jogar esse valor lá no gráfico de score Z, certo para a idade e para o sexo do menino. E terceiro, e mais importante, dar a sua conclusão, explicando exatamente o porquê, com base em onde o pontinho caiu no gráfico. O primeiro passo é continha básica, né? Peso dividido pela altura ao quadrado.
Fazendo a conta, a gente chega num IMC de 25,4 quilos por metro quadrado. Guarda esse número aí, hein? Ele é a chave para tudo. Ok, com o IMC na mão, bora para a parte prática. A gente pega o gráfico, né? Na linha de baixo, a horizontal, a gente acha a idade dele. 9 anos e meio. Na linha de pé, a vertical, a gente procura o nosso IMC, o 25,4. E aí é só ver onde essas duas linhas se cruzam. É esse ponto que vai contar a história toda. E pronto, chegamos no momento da verdade. O nosso ponto cai, olha só, bem em cima ou muito pertinho da linha do score Z mais 3. E isso, pessoal, fecha o diagnóstico. Obesidade. O gabarito até aceitava a obesidade grave. O ponto aqui, o que é fundamental é justificar, é ligar o IMC que você calculou com essa posição no gráfico. Essa conexão é que vale ponto. Diagnóstico na mão. E agora? Agora é a hora da conduta. Vamos começar pelo que todo mundo pensa primeiro, que é um dos pilares do tratamento: as orientações sobre a alimentação. Então, o que o examinador espera ouvir da gente? Coisas práticas, diretas. Não precisa ser um tratado de nutrição, sabe? É mostrar que você conhece os princípios. É falar de comida de verdade. Mais frutas, mais vegetais. Falar de trocas inteligentes, tipo trocar o leite integral pelo desnatado. E também de mudanças de hábito mesmo, como organizar os horários das refeições, diminuir um pouco as porções. Essa tabela aqui mostra bem a diferença, né? A palavra-chave não é dieta restritiva, é reeducação alimentar. Não é sobre proibir, é sobre fazer trocas mais saudáveis. O foco é criar um ambiente que ajude. Por exemplo, em vez de comer na frente da TV, fazer as refeições juntos, na mesa. E muito importante, ensinar a criança a ouvir o próprio corpo e respeitar quando ela já está satisfeita. Mas olha, o tratamento não para no prato de comida, de jeito nenhum. A conduta é muito mais ampla. Então vamos para a segunda parte desse plano, a mudança de comportamento. E isso envolve duas coisas cruciais: atividade física e, talvez o mais importante de tudo, a família. E se liga nessas palavras aqui, lúdica e de moderada a vigorosa. A ideia não é mandar a criança para uma academia fazer um treino pesado, não. É incentivar o movimento de um jeito que seja divertido, que seja uma brincadeira para ela. Pode ser um esporte, uma aula de dança ou simplesmente correr e brincar no parque. E essa frase aqui, gente, isso foi tirado direto do gabarito oficial. É ouro puro. Presta atenção. O tratamento não é só para a criança. A orientação tem que ser para a família toda, para todos os cuidadores. E eles até citam a avó, porque nesse caso, o clínico específico, ela era uma figura super importante no dia a dia do menino. Isso mostra que você tem que ter essa sensibilidade. Bom, a gente já dissecou o caso, certo? Agora vamos para aquelas dicas mais estratégicas. São os toques que valem ouro, e não só para esse caso, viu? Servem para qualquer estação que envolva doença crônica e mudança de comportamento. Dica de ouro número 1. Sempre pense de forma multiprofissional. Falar que vai encaminhar para uma nutri, para um psicólogo ou para um educador físico, isso mostra que você enxerga o cuidado de forma completa, sabe? E os avaliadores adoram isso. Segunda dica, a sua resposta tem que ser integrada. Use os termos certos, como mudança de estilo de vida ou a sigla MEV. Isso é música para os ouvidos do examinador. Mostra que você entende que o buraco é mais embaixo, que não é só uma dieta, mas sim mudar a rotina toda. Terceira dica de ouro, e a gente já viu isso no caso, a família é a peça central. Na hora de dar as orientações, a conversa não é só com a criança, é com os pais, com os cuidadores, são eles que vão fazer a mudança acontecer no dia a dia. O plano tem que ser construído junto com eles e não só entregue para eles. E a última dica, que talvez seja a mais importante de todas, a abordagem tem que ser humana. Pensa comigo, é fundamental criar metas que sejam possíveis, metas pequenas e realistas. E a cada pequena vitória, comemorar, parabenizar. Isso é o que vai manter a motivação lá em cima e proteger a autoestima da criança. E pode ter certeza, essa sua sensibilidade também está sendo avaliada na prova. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo que a gente conversou até agora. Essa tabela resumo que eu montei é aquela ferramenta perfeita para dar uma revisada rápida e eficiente antes da prova. Vamos passar o olho aqui rapidinho. No domínio diagnóstico, o que se espera? Calcular, plotar e classificar. O ponto-chave é chegar em obesidade grave. Em orientações dietéticas, o foco é total em reeducação, nada de restrição. Em orientações comportamentais, o objetivo é um só: tirar a criança do sedentarismo. Na abordagem familiar, a palavra mágica é compartilhar. E na conduta geral, a visão tem que ser de longo prazo, com uma equipe multiprofissional na UBS. E para a gente terminar, eu quero deixar uma provocação.
uma reflexão que vai além da prova. A gente resolveu o caso desse menino, beleza. Mas a pergunta que fica é: o que a gente na atenção básica pode fazer lá na ponta, na comunidade, para evitar que casos como esse aconteçam, para prevenir? Essa é uma reflexão que todo profissional de saúde deveria carregar consigo, né? E aí, pessoal, bora decodificar uma das estações mais quentes e decisivas da prova prática do Revalida ENEP, que é a de cólica biliar e colecistite. A nossa meta aqui é ir muito além do básico da clínica, é dominar o checklist para não deixar nenhum pontinho escapar. Vamos nessa? Então, o nosso caminho para a nota máxima vai seguir direitinho o fluxo de um atendimento real, sabe? Primeiro, a gente vai entender a estação. Depois, passamos pelos pontos-chave da anamnese, exames, diagnóstico, conduta. E no final, a gente fecha com aquele resumo caprichado e as dicas de ouro. Beleza, primeiro passo. O grande segredo aqui não é só ter o conhecimento clínico na ponta da língua, mas sim entender tintim por tintim como a avaliação funciona. E a chave para isso está na folha de avaliação. Essa aqui é a nossa principal ferramenta. É o nosso mapa do tesouro. A folha de avaliação, como essa da prova de 2022, mostra cada coisinha que vale ponto. Nosso trabalho aqui vai ser justamente esse: decodificar cada linha, passo a passo, para não deixar nada para trás. E o mais interessante é que, não importa o ano da prova, pode olhar, essas competências são sempre as mesmas. Elas são a espinha dorsal da avaliação. Então, dominar essa estrutura é praticamente dominar a prova prática. Agora sim, vamos para a primeira parte. E olha, talvez a que mais distribui pontos no atendimento, a anamnese. É aqui que a gente começa a construir o raciocínio e garante aquela base sólida de pontuação logo de cara. Reparem nesse padrão que sempre se repete nas avaliações. São 7 características da dor que precisam ser investigadas sistematicamente. Cada uma delas, um item de pontuação. Esquecer uma é ponto perdido, não tem jeito. E clinicamente, claro, é isso que nos ajuda a diferenciar, né, se é dor biliar, gástrica ou até renal. E esse slide aqui, gente, mostra perfeitamente como os detalhes são importantes. Além da dor, perguntar sobre esses 6 sintomas associados é obrigatório. Febre pode ser infecção, já a icterícia, colúria e a colia são aqueles sinais clássicos de que a via biliar pode estar entupida. Nos critérios, se perguntar sobre 5 ou 6 deles, a nota é adequado. Menos que isso, a nota já cai. Simples assim. Agora, vamos para um ponto que é uma verdadeira armadilha. Uma pegadinha que pode custar todos os pontos de um item. A hora de solicitar os exames. Pensa rápido. O avaliador está ali, oferecendo os resultados dos exames. O que precisa ser feito antes de pegar aquela folha? A resposta para essa pergunta é o que define a pontuação nesse item. É tudo ou nada. E aqui está o segredo. Escancarado. Direto da folha de avaliação. Não é só sobre saber o que pedir, mas é sobre seguir um procedimento. É preciso falar, verbalizar todos os exames que se quer ver antes de receber os resultados impressos. Então, a dica de ouro é essa, para não esquecer nunca mais. Antes de encostar a mão em qualquer papel, fale em voz alta a lista completa de exames. É uma regra do jogo, não é nenhuma regra médica, entende? É procedimento. E procedimento na prova vale muito ponto. E o que a gente precisa verbalizar, afinal? A lista é bem consistente, viu? O checklist da prova de 2022.2, por exemplo, deixa bem claro. A gente pede hemograma e PCR para ver inflamação, bilirrubinas, fosfatase e gama-GT para checar obstrução, TGO e TGP para ver lesão no fígado e amilase e lipase para tirar pancreatite da jogada. Tem que ter essa lista na ponta da língua. Ah, e um lembrete rápido, mas que vale ouro. O ultrassom de abdômen é um item separado, que também vale ponto, e precisa ser solicitado verbalmente junto com os outros. É um ponto fácil de ganhar, mas que na correria muita gente acaba perdendo de bobeira. Ok, com a anamnese e os exames na mão, chegamos na hora de formular o diagnóstico. E aqui, o que conta é a precisão e a amplitude do raciocínio. A estrutura da resposta aqui é tudo. Primeiro, a gente cita a hipótese principal, com nome e sobrenome. E depois, lista os diferenciais. O padrão de 2022.1, por exemplo, pedia 3 ou 4 para garantir a nota máxima. E faz todo sentido, né? Pancreatite pode ser causada por cálculo, cólica nefrética pode enganar. Ter essa listinha pronta na cabeça economiza um tempo precioso. E aqui vai mais uma dica de precisão que vale ouro.
Falar colecistite aguda já pontua, sim, mas falar colecistite aguda litiásica ou calculosa, isso garante a pontuação máxima do item. São esses detalhes na nomenclatura que fazem toda a diferença na nota final. E, finalmente, a conduta. Depois de diagnosticar, o que a gente faz? É preciso apresentar um plano de manejo claro, completo, sem deixar ponta solta. A conduta que a banca espera, com base nos checklists dos últimos anos, envolve esses 4 passos essenciais: internação com medidas de suporte, entrar com antibiótico, controlar os sintomas como o vômito e, o mais importante, indicar o tratamento definitivo, que é a colecistectomia. Certo. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos amarrar tudo que a gente viu. Esse aqui é o guia definitivo para essa estação, para não ter mais erro. Então, o resumo da ópera é este. Na anamnese, seja completo. Nos exames, lembre da regra de ouro: falar antes de pegar. No diagnóstico, seja preciso e abrangente. E na conduta, apresente o plano completo, incluindo a cirurgia. Seguindo esse guia, não tem erro, o caminho para a pontuação máxima fica muito mais claro. E para fechar, fica aí uma reflexão. Depois de destrinchar a folha de avaliação, qual era aquele item que talvez passasse batido e que agora com certeza vai ser um ponto garantido? Estar preparado e consciente do que a banca quer é a maior vantagem que se pode ter. E aí, pessoal, a prova do Revalida é um baita desafio, a gente sabe, e cada estação prática é uma corrida contra o tempo. Hoje, a gente vai dominar uma das mais clássicas, hipertensão arterial. Vamos mergulhar fundo no que as provas passadas cobraram para montar um guia certeiro, para você garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença na aprovação. A pergunta de $1 milhão é essa, né? Por trás de um caso de hipertensão, o que o avaliador está querendo ver? Já adianto, não é só decoreba. É a sua capacidade de agir, de investigar e principalmente de orientar. Analisando o que já caiu, a gente consegue mapear exatamente onde estão os pontos que vão te aprovar. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Vamos passar por um caso clínico bem típico, focar no que importa para o diagnóstico, montar o plano de tratamento, passar umas dicas de ouro e, no final, fazer aquele resumão para nunca mais esquecer. Vamos nessa? No Revalida, tudo começa com uma história, um cenário. O paciente que a gente vai ver agora é basicamente uma compilação, um paciente modelo com as características mais comuns que já apareceram nas provas. A ideia é treinar o raciocínio clínico do jeito que vai ser lá no dia. Bom, vamos ao que interessa. O caso é inspirado na prova de 2016. Dá uma olhada. Homem, 55 anos, sem queixas específicas, mas com ganho de peso, um IMC de 35 e, claro, a pressão arterial em 140/90. O primeiro passo que já vale ponto é pensar: qual é a hipótese diagnóstica principal aqui? Certo. Com a hipótese em mente, a gente começa a investigar. E é exatamente aqui que a gente separa quem realmente se preparou. Cada manobra do exame físico, cada exame de laboratório que você pede, tudo isso tem um porquê e, mais importante, tem uma pontuação específica no checklist do avaliador. E a resposta A, que o gabarito de 2016 esperava, é síndrome metabólica. Perfeito! O examinador não quer ouvir só hipertensão. Ele quer ver que você enxergou o quadro completo, essa combinação perigosa de fatores de risco que bota o paciente lá em cima no risco de ter um infarto, um AVC ou de virar diabético. No exame físico, tem coisas que não dá para pular. Além, claro, de medir a pressão do jeito certo, que a gente já vai ver em detalhes, medir a circunferência abdominal é fundamental. Um valor acima de 102 centímetros para homens, como já apareceu em provas como a de 2016 e 2017, praticamente grita síndrome metabólica. Calcular o IMC e procurar por edemas ou sopros também são passos que valem pontos. Agora vamos dar um zoom na precisão. A prova de 2023 deixou muito claro que a técnica de medir a pressão é uma habilidade que vale ouro. Cada um desses passos conta, viu? Posicionar o paciente direitinho, com as pernas descruzadas. Escolher um manguito do tamanho certo. Estimar a sistólica primeiro no pulso pelo método palpatório, para só depois fazer a medição completa com o estetoscópio. Dominar essa sequência é ponto garantido. Beleza. A suspeita clínica está alta. Agora a gente precisa dos números para bater o martelo. Os exames de laboratório não são só para constar, não. Eles são a peça que falta para a gente fechar o diagnóstico de síndrome metabólica, seguindo exatamente os critérios que o Revalida espera que a gente saiba de cor. E aqui estão os números mágicos, com base na prova de 2016.
Para confirmar a síndrome metabólica, o gabarito exigia que a gente pedisse exames para checar se a glicemia de jejum estava em 100 ou mais, se os triglicerídeos passavam de 150 e se o colesterol bom, o HDL, estava baixo, menor que 40 para homens. Esses valores de corte, gente, tem que estar na ponta da língua. Diagnóstico fechado, vamos para ação. Agora, o Revalida quer avaliar se a gente consegue montar um plano de tratamento que seja seguro e eficiente. E isso vai muito, mas muito além de só passar uma receita de remédio. As orientações são tão ou até mais importantes que a pílula. E o pilar de qualquer tratamento aqui são as mudanças de estilo de vida, as famosas MEVs. Isso é item com ponto garantido em quase todas as provas sobre o assunto, de 2016 até 2023. É obrigatório orientar sobre esses 5 pontos: perder peso, fazer uma dieta mais saudável, diminuir o sal, praticar atividade física e moderar no álcool. Não pode esquecer de nenhum. Chegou a hora daqueles detalhes, aquelas dicas que podem ser o seu diferencial da pontuação final. São coisinhas específicas que a gente tira direto dos gabaritos e que mostram que o seu conhecimento vai além do básico, sabe? Que você tem raciocínio clínico. Olha só que pérola da prova de 2023. O caso trazia um paciente que tomava um IECA, tipo o captopril, e estava com tosse seca. A conduta esperada era exatamente essa: sacar que a tosse era um efeito adverso do remédio e orientar a troca por outra classe de medicamento. Isso mostra um raciocínio farmacológico fino, que vai além da primeira prescrição. Outro ponto clássico que sempre gera uma confusãozinha: qual a diferença entre urgência e emergência hipertensiva? O gabarito de 2023 reforça o critério. A pressão está lá nas alturas, acima de 180 por 110. O que vai definir se é uma coisa ou outra é se tem ou não lesão aguda de órgão-alvo. Saber diferenciar isso é, fundamental. E por fim, a comunicação. As provas, como a de 2016 e outras, deixam claro que a gente precisa orientar o paciente. Explicar os riscos que ele corre, como a chance maior de ter um problema no coração ou de desenvolver diabetes, e o que é crucial, marcar o retorno para reavaliar a pressão e investigar se já tem alguma lesão em órgãos importantes. Bom, depois dessa análise toda, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que vem agora é o nosso resumo, um verdadeiro guia de bolso com os pontos mais importantes e que mais se repetem, para levar para a prova sem medo. Então vamos consolidar tudo neste guia rápido. Se liga. Para a hipótese, pense sempre em síndrome metabólica. Nos exames, decore os valores de corte para glicemia, lipídios e a medida da circunferência abdominal. As 5 mVs, essas são inegociáveis. E na conduta, a técnica certinha de medir a pressão, saber manejar efeito adverso de remédio e agendar o retorno são essenciais. Dominando isso, o caminho fica bem mais fácil. E para a gente fechar, fica uma provocação. A gente conseguiu identificar padrões muito claros do que é cobrado numa estação de hipertensão, certo? A questão agora é: como é que a gente pode usar essa mesma forma de analisar, essa busca por ações que valem pontos e raciocínio-chave para desvendar e dominar as outras estações da prova de clínica médica? Fica aí o desafio para continuar os estudos.